Olá para você que acompanha o programa Ressoar, eu sou Gabriel Monteiro, psicólogo, e eu tô aqui hoje para falar sobre autossabotagem, um assunto bem importante. Lembrando sempre que autocrítica, ou seja, a gente ficar meio assim com o que a gente pensa de vez em quando, é super natural. O grande problema é quando isso fica demais, tá? E aí a gente entra no processo de autossabotagem. O que é a autossabotagem? É um pensamento e comportamento negativo a respeito de nós mesmos. Isso influencia todas as áreas da vida, influencia trabalho, relacionamento familiar, todas as áreas são influenciadas, tá? Então, como é que a gente vai identificar a autossabotagem na nossa vida? Primeiro fator fundamental é baixa autoestima. Quando a gente tem uma autoestima baixa, o que acontece? A gente não confia na gente. A gente tem problemas para acreditar que é possível fazer alguma coisa. E isso é um fator primordial para que a gente comece a se sabotar, a deixar de fazer algo, né? a não acreditar que aquilo é possível, a pensar que eu sou incapaz de fazer aquilo, eu tenho problemas com com a minha autoimagem. Tudo isso gera em você uma incapacidade de concluir alguma coisa. Então, o primeiro passo para entender se você está ou não sendo sabotador de você mesmo é entender como é que está a minha autoestima, ela está boa? Um outro aspecto fundamental é o medo que a gente tem, e aí a gente divide esse medo em dois aspectos: o medo do sucesso e o medo do fracasso. Então vamos começar falando do medo do sucesso. O que ele é? É o medo de você atingir um cargo maior, por exemplo, o medo de você conseguir fazer uma prova de concurso e passar. Mas qual que é o medo? Não é de fazer a prova, é de quando estiver lá e você não conseguir atingir, performar de acordo com o que você esperava. Então, aquilo lá te gera uma ansiedade tão grande que você diminui a tua força de vontade para atingir aquele objetivo. Então você acaba se auto-sabotando para não ter possibilidade de atingir aquele cargo. Agora tem também o medo do fracasso. O medo do fracasso, ele é basicamente, obviamente, o oposto. Então você tem medo de não conseguir chegar naquele objetivo. Então é aquele medo assim, nossa, eu vou me esforçar tanto, eu vou fazer tanto e mesmo assim eu não vou conseguir. Aquele pensamento de que eu não sou capaz de fazer isso. Então isso te faz o quê? Fazer com que você procrastine. Você começa, depois eu estudo. Ou então, eu tenho um monte de tarefa para fazer do trabalho, depois eu faço. E aí você vai se sabotando ao longo do tempo, tá? Então esse é o medo do fracasso. Também tem uma particularidade importante dentro dessas questões que envolvem a autossabotagem, que é o autocontrole. Você querer controlar tudo que está ao teu redor. Por quê? Porque você não tem a capacidade, o entendimento de, beleza, eu vou fazendo, eu tenho possibilidades de conseguir coisas maiores. Então, a necessidade de controle é um medo do novo. Sempre isso é importante entender. E por último, não menos importante, precisa se entender que você tem também uma transferência de responsabilidade. O que é isso? É aquele negócio assim, vou para uma entrevista de emprego e aí eu já tenho a ideia de que o entrevistador ele não vai com a minha cara, ou ele vai reclamar da minha roupa, alguma coisa do tipo. Você sempre põe a responsabilidade de conseguir ou não numa outra pessoa, você tira a responsabilidade de você, tá? Então isso também é importante e é um processo de autossabotagem. Quais são os comportamentos padrões de autossabotagem? Primeiro, zona de conforto, ficar na zona de conforto. Mas eu não gosto desse nome, eu prefiro zona de conformidade. O que é isso? É estar conformado com aquela situação. Então você evita fazer algo novo, algo melhor, ter mais sucesso, porque você tem medo do que vai acontecer no seu futuro. Então, ficar na sua bolha, naquele negocinho lá que nem é bom, mas que, ok, pelo menos eu estou conformado com a situação. Esse é um ponto. E a outra, que a gente já falou um pouquinho, é procrastinação. Você evita produzir, evita estudar, evita ter comportamentos positivos para você, porque você prefere ficar naquele estado que você está nesse momento. Lembrando que isso são coisas conscientes ou inconscientes. Então você não faz de propósito, mas você faz porque você acredita inconscientemente que aquilo vai ser o melhor para você. Legal, gente? Então, essas são as informações necessárias sobre autossabotagem e espero que com essas dicas você melhore e destrave cada vez mais a sua vida. Até a próxima!